Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Estamos dando continuidade aí à nossa série e hoje a gente tem mais uma partida do Staulton, jogando dessa vez contra o Adolf Andersen. E o Adolf Andersen, então, a gente vai ver essa partida na perspectiva aqui do Andersen, o Andersen jogando de brancas. O Adolf Andersen, gente, ele foi um jogador da Prússia e ele é considerado aí um dos jogadores mais brilhantes em termos táticos, tá bom? As táticas e as combinações do Andersen são realmente sensacionais. Além dessa partida com o Staulton, que a gente vai ver hoje, a gente vai ver ainda mais algumas partidas do Andersen, inclusive a Imortal do Andersen, que é uma partida que muita gente vem pedindo e é uma partida sensacional realmente. Mas essa aqui contra o Staulton também é sensacional e vamos dar uma olhada. Então, só para pontuar, gente, o Andersen, o Adolf Andersen, então, que virá a ser o número 1 do mundo, eles fizeram o sistema Elo, que é o fizeram um retroativo para tentar estimar qual que seria o rating do Andersen e chegaram à conclusão que o rating dele teria passado dos 2.600 de rating aos 12 anos de idade. Sensacional, né? Pra você ter noção, é algo surreal, pensando aí na época de 1850 e pouco, né? Que era a época que ele jogava. E o Staulton também é um jogador sensacional, a gente sabe disso, a gente já viu as partidas brilhantes dele, mas esse Andersen realmente tem algo de especial. Vamos dar uma olhada então no Andersen jogando aqui contra o Staulton, o Andersen de brancas, e ele começa aqui com E4, peão do rei, temos E5, cavalo F3, cavalo C6, e aqui D4, a abertura escocesa, E toma D4, e aqui bispo C4. Então esse é um gambito escocês, né? Quando você entrega um peão aqui e não pega o peão de volta, então você gambitou, né? Você sacrificou um peão e partiu para um rápido desenvolvimento com bispo C4. É o gambito escocês e é uma das partidas que eu, pessoalmente, gosto de jogar de brancas. Bispo C5, roque D6 e aqui C3. Essa aqui é a ideia, realmente, do gambito escocês. Você, mais uma vez, entregar aqui o peão com C3, mas agora não é um gambito, agora é para acelerar o desenvolvimento do outro cavalo, né? E se as pretas não capturam o peão, então, de C3, as brancas já estão ameaçando capturar em D4, né? A partida seguiu então com cavalo F6, C toma D4, bispo B6, cavalo C3, bispo G4, cravando aí o cavalo, bispo em E3, trazendo uma defesa então para o peão de D4, e aqui roque. Você pode estar se perguntando, não dava para capturar aqui em F3, por exemplo, e aí depois se capturar de dama, cai aqui em D4? Tudo bem, mas aqui você pode capturar de peão, tá bom? Apesar de parecer aqui que não é muito bom isso, né? O rei vai ficar de certa forma exposto, mas esse rei vai poder vir para H1, a torre vai jogar na coluna G, e é possível jogar isso, e inclusive é bom, tá bom? Para as brancas. Cada caso é um caso, né? Nesse caso especificamente seria bom isso para as brancas, tá bom? Mas aí então, por isso que depois de bispo E3, as pretas não capturaram aqui imediatamente, mas primeiro deram roque, e a partida seguiu com A3, a dama aqui em E7, dama D3, e aqui o Andersen praticamente está provocando, né? Aqui o Staulton para capturar o cavalo e danificar a estrutura de peões das brancas, né? E é exatamente o que o Staulton faz, bispo toma em F3, então G toma em F3, e aqui dama D7. Dama D7 já de olho aqui na casa de H3, e o Andersen não permite dama H3 com rei G2. Rei G2 é um lance interessante, não apenas evitando aqui a entrada da dama, como também possibilitando mais para frente aí com que essa torre jogue na coluna H. A ideia é jogar o cavalo aqui e depois, quem sabe, via E2, G3 e depois, quem sabe, avançar o peão da coluna H, né? Então, rei G2 é um lance interessante aqui do Andersen. Cavalinho H5 foi jogado, cavalinho E2, então seguindo com o plano, cavalo para E7, então as peças aqui do Staulton estão se direcionando para a ala do rei, cavalo G3, e aqui, bom, aqui hoje em dia provavelmente se jogaria o lance recomendado aqui, o lance recomendado aqui da posição seria o lance D5, tá bom? Tentando aí atrapalhar um pouco a vida aqui desse bispo, depois de bispo B3, por exemplo, D toma em E4, com F toma em E4 e cavalo G6, as pretas teriam bastante iniciativa nessa posição, estão ameaçando já um duplo aqui de cavalo, né? Os dois cavalos ameaçando aqui para capturar a dama. O rei teria que sair daí, rei H1, por exemplo,
E aí dama entrando em H3 seria uma posição interessante. Depois de dama D1, por exemplo, fazendo um ataque duplo aqui no cavalo, as pretas poderiam jogar primeiro o cavalo em H4, olha que legal, né? Ameaçando o checkmate aqui em G2. E aí as brancas têm que defender torre G1. E aí depois esse cavalo está atacado, simplesmente cavalo aqui para F6. As brancas poderiam jogar dama em F1, propondo aí a troca de damas, tira essa turma daí, né? Tá muito perigoso deixar essas peças das negras aí. E depois de dama toma, torre toma, cavalo G4, por exemplo, e torre de A em D1, a gente teria uma partida bastante equilibrada, tá bom? Mas depois aqui de cavalo G3, o Stalton não foi para uma linha equilibrada como essa e preferiu capturar aqui o cavalo. E essa não sei se foi a melhor das decisões, porque agora o Anderson capturou com o peão de H, né? E agora ele ganhou uma coluna bem bacaninha aqui para ele poder atacar o rei adversário. Vamos olhar como é que a partida continua então. D5, agora sim, atacando o bispo. Bispo em A2, o Anderson joga o bispo lá no cantinho para ficar de sniper lá no canto, nessa belíssima diagonal aqui. A partida continuou com torre de A em D8, torre de A em D1, todo mundo aí fazendo uma pressão, né? As pretas estavam fazendo uma pressão aqui na coluna D, provavelmente ameaçando, depois das trocas, cair o peão de D4, e o Anderson então está realmente também trazendo muitas defesas aí para o peão de D4. C6 foi jogado, e agora torre H1. Com o centro estável, desculpa, com o centro estável, o Anderson parte então para um ataque já na ala do rei. Essa torre realmente é muito forte aqui. A partida seguiu com cavalo em G6, a torre H5, e aqui depois de D toma em E4, F toma em E4, o Stalton vai para um lance muito bom aqui, com dama em G4, né? Atacando aqui a torre e fazendo uma pressão aqui, né? Esse rei aqui, o grande lance desse movimento aqui é que esse peão aqui agora está cravado, tá bom? E aí haverá um tema tático daqui a pouco. Bom, a torre está ameaçada e agora a torre de D em H1, né? Então ambas as torres aqui, uma estão protegendo a outra e partindo para um ataque aqui em H7. E aqui o Stalton encontra um lance muito bacana, se você quiser encontrar esse lance, o Stalton vai para cima agora realmente, ao invés de se defender aqui com H6, por exemplo. Se as pretas jogam H6 aqui, as brancas ficam muito bem, podem jogar F3, aqui seria um lance bacana e tudo mais, né? Então o Stalton não vai para isso, para essa linha, ele vai para um lance diferente, muito bacana. Se você quiser dar até pause aí e encontrar, vou dar mais alguns segundos. E o lance jogado aqui pelo Stalton foi torre toma em D4, olha que bacana, né? Atacando aqui a dama, ganhando um peão já e se aproveitando do fato de que esse bispo está escravo aqui, segurando a casa de F4, né? Ele não pode capturar aqui, por exemplo, a torre, simplesmente cavalo em F4, dando cheque e capturando a dama na sequência, né? O peão não pode capturar o cavalo, esse peão está cravado, e seria uma bonita combinação com uma vitória aqui do Stalton, né? Então vamos voltar aqui. Depois de torre em D4, o Anderson, claro, não capturou a torre, mas aqui ele jogou um lance dama C3. Agora não tem mais o tema aqui, não tem mais cheque, não tem mais duplo de cavalo levando a dama, né? A dama está a salvo. E aqui a torre está ameaçada, né? Agora o Anderson está ameaçando capturar, sim. Agora sim ele pode capturar a torre, né? A torre tem que sair daí, então torre toma em E4. E no final das contas, o Stalton acabou ganhando 2 peões e está com uma excelente posição. Mas aqui o Anderson vai para cima também. Torre toma em H7, né? E a partida continua então. Agora vamos olhar a posição aqui, o que está acontecendo, né? O Anderson já está ameaçando o checkmate ali em G7, né? A dama entrando lá com checkmate. O Stalton encontra então a melhor defesa aqui com bispo D4, né? Esse bispo então atacando a dama e defendendo em G7. E aqui depois de bispo toma em D4, o Stalton deveria ter jogado aqui o lance cavalo F4, cheque, a gente já vai olhar essa linha, tá bom? Mas ele faz o lance natural aqui da posição e simplesmente captura a peça de volta com torre toma em D4. E esse é um erro que vai custar então pro Stalton a partida, tá bom? O Anderson nessa posição vai encontrar uma sequência vencedora e daqui a pouco você vai poder olhar também. Vamos só olhar a sequência aqui. Se tivesse jogado aqui, né, nessa posição, depois de bispo toma em D4, o cavalo aqui em F4, a partida poderia seguir aqui com rei G1, dama D1 cheque, rei H2, e agora dama tomando aqui em D4.
oferecendo aqui a troca de damas e ao mesmo tempo defendendo em G7. E depois de rei G1 aqui, ameaçando o checkmate, as pretas podem defender com o cavalo G6, agora o cavalo estaria segurando aqui essa casa. E depois de dama F3, tentando manter aí a dama no tabuleiro, a torre E1 cheque, rei G2, e aí depois das trocas das torres, torre toma H1, torre toma H1, dama F6 e mais uma troca de damas, a gente teria uma posição bastante equilibrada, tá bom? O Staulton teria então se defendido de todos os ataques. Mas, depois então de bispo toma D4, torre toma D4, foi o lance errado aí do Staulton, e o Anderson castigou então o Staulton com o próximo lance. Se você quiser encontrar então esse lance, o lance aí do Anderson para vencer o Staulton, vale a pena. Se você quiser até pausar o vídeo, eu vou dar até mais alguns segundos. E o lance jogado, então, espero que você tenha encontrado, é o lance torre aqui de 1 em H4. Pode ser a outra torre também, tá, gente? Tanto faz aqui a ordem. Tá? O lance jogado na posição foi torre de 1 em H4. Ah, mas tem um cavalo aqui segurando essa casa. Não tem problema, né? Aqui, bom, vamos olhar o que está acontecendo. A torre está atacando a dama e está fazendo um raio-x aqui nessa torre que já está atacada pela dama, né? A dama não tem como sair daqui, não tem como dar cheque, né? Aqui essa casa está tomada aqui pela torre, a casa de 4, não dá para vir para E4, não tem cheque. Se a dama sair, mesmo que ela venha para D7, por exemplo, para tentar defender a torre, são 2 ataques, né? Não adianta. Então esse aqui é todo a sacada da posição. Depois de cavalo, toma aqui em H4 e torre, toma em H4. O Anderson, se você for contar as peças agora, né, ele está com apenas uma torre e um bispo contra 2 torres, mas o problema todo é que essa dama está atacada e quando ela sair daí, a torre vai ser capturada, né, e o Anderson, no final das contas, vai sobrar com um bispo a mais. O Staulton quis complicar aqui e não permitiu isso. Ele foi para dama toma em H4 e depois de G toma em H4, torre toma em H4, 2 torres por uma dama e aqui 5 peões contra 3 peões e um bispo. Dá para jogar, né? Dá para tentar jogar mais um pouco. Dama G3, torre aqui em H5 e aqui F4 foi jogado pelo Anderson. E depois aqui de torre B5 atacando o peão de B2, B4, torre D8 trazendo a outra torre para o jogo. Mas aqui o Anderson vai para esse lance muito forte aqui, ó, bispo aqui em C4 atacando essa torre. Torre D2 foi jogado cheque. E depois de rei G1, torre D1 cheque. Rei F2, torre F5. O Anderson faz um lance e o Staulton abandona a partida. Se você quiser encontrar então o lance de arremate aí do Anderson, como você faria para vencer a partida imediatamente agora, um lance vencedor que faria então o Staulton abandonar. Espero que você tenha encontrado esse lance e é o lance a dama aqui em G4, é o lance mais forte da posição, tá bom? Atacando as 2 torres, essa aqui é a sacada, né? Não adianta se salvar essa torre aqui com cheque, por exemplo, simplesmente o rei aqui em E3 e o problema persiste, né? Essa torre não pode sair defendendo a outra, o bispo está ocupando aqui a casa de D5 e aqui as pretas vão perder mais qualidade e com isso vão perder a partida, né? Uma partida sensacional aí do Anderson, o Anderson um gênio do xadrez. Ele virá então, ele se torna aí nessa fase o número 1 do mundo, tá bom? E essa posição ele vai ocupar até a chegada do Paul Morphy. Tá? O Paul Morphy então vai tirar o posto dele de primeiro lugar do mundo e o Paul Morphy então será sucedido depois pelo Anderson novamente. Mas não que o Anderson tenha superado o Morphy. Na verdade a carreira do Morphy, pasmem, durou 18 meses. Nós vamos falar sobre o Morphy mais pra frente, tá bom? Um gênio. Mais uma vida, é uma história realmente complicada. Nós vamos chegar lá. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu, gente!